Com as tensões, por exemplo, de final de ano, que agora, como diz o outro, o bicho pega, uma série de fenômenos dermatológicos são desencadeados. Por isso, nós estamos aqui com a nossa parceira, quando o assunto é esse, a dermatologia, a professora a doutora Luciane Scatoni, minha pessoal e querida amiga, e a psicoterapeuta Viviane Marzola, minha amiga também, para falar sobre esse assunto. Agora, não precisava nem falar nada, dá uma olhada. Olha aqui, essas são muito bonitas, não? Fala, tá bom, querida? Muito bom. E aí, Lu? Não levante, por favor, querida. Bom. Precisa falar alguma coisa? Dá uma olhada, imagina. Bom, é uma história que eu não tinha ideia, falo de somatização, entendo que essas coisas possam acontecer. Acredito que exista sempre um componente emocional para qualquer tipo de doença, mas quais são os fatores circunstanciais desta sociedade moderna, falei agora de fim de ano, né, que desencadeiam esses problemas dermatológicos? Quem fala? Lu, você fala. Partindo do pressuposto, né, que a pele é o nosso maior órgão, né, presente no corpo humano, são 2 metros de tecido. Quanto? Né? 2 metros. 2 metros? E corresponde a 15% do peso corpóreo, para você ter uma ideia. É pesado assim, pele? Exato, pesa muito. Então, o que acontece? A pele, na vida intrauterina, ela tem a mesma formação do sistema nervoso central. Então, a mesma célula se divide formando a pele e o sistema nervoso central. Por isso que a pele nos registra tantos fatos. Por exemplo, é através dela que você sente frio, calor, dor, coceira, prurido, sensações boas, né, de prazer, sensações dolorosas. Então, por isso que ela tem essa peculiaridade em relação aos outros órgãos. Então, ela é assim, especificamente assim, dependente dessa origem embrionária. Gente, histologia chega a esse nível, eu não sabia, não. Tanto é que nós chamamos a pele de a vitrine do corpo humano, ou o espelho, porque ela reflete tudo que está se passando no seu interior. E os tais fatores emocionais? Aí já é contigo. Comigo. Como é que eles podem estar associados a problemas de pele? Então, Rony, a pele, ela tem uma ligação estreita com o sistema emocional, né? Com as emoções, o sistema interno do ser humano, o mundo interno do ser humano. Então, qualquer emoção que o ser humano sente pode desencadear doenças dermatológicas, né? E, por exemplo, no mundo que a gente está, o estresse, a correria, problemas de separação, de perdas, né, de problemas financeiros. Quer dizer, a pele vai refletir essas emoções, né, as emoções, os problemas emocionais. Eu já vi, por exemplo, Viviane, uma pessoa ficar nervosa e vai ficando vermelha. Tá? Eu já vi. Mas até isso virar doença, não sabia que... Mas existe. Existe. Por exemplo, quando você tem, desculpa eu cortar, quando você tem a situação de estresse, você vai liberar hormônios e vão ter reações químicas diferentes, não, que saem da rotina. No caso que você falou desse rubor, desse avermelhão, desse vermelhidão que dá na face, geralmente é uma vasodilatação. E as pessoas que costumam ter isso, geralmente são pessoas mais tímidas, que numa situação de estresse ou em público, elas se reagem dessa forma. E, consequentemente, pode dar, por exemplo, uma rosácea. Tá. Entendeu? Que é um quadro, não é patológico assim, mas é uma consequência que pode levar a outras situações. Quais são os problemas de pele mais comuns que estão relacionados com os adultos, nós outros, né? Mas que estão relacionados a fatores emocionais? Então, assim, Rony, nós temos uma série de doenças autoimunes, por exemplo, né? Estou dizendo as que são mais comuns que a gente vai relacionar com o estresse. Então, a pessoa que tem, por exemplo, psoríase, vitiligo, que são doenças autoimunes, nem sempre elas exacerbam essa patologia. Mas, mediante uma situação de estresse ou por uma situação emocional que esteja passando, ela pode desencadear. Exatamente. Quer dizer, então a pessoa tem que ter a predisposição e, com o fator da situação da vida dela emocional naquele momento, ela pode desencadear o quadro. Então, é muito comum, não só em adultos, como em crianças. Então, nós temos a psoríase, que são aquelas escamações espessas no cotovelos e joelhos. Temos o vitiligo, que são aquelas manchas brancas. A alopecia areata, que são placas que você perde de cabelo, arredondadas, diferente da queda de cabelo normal. Então, são quadros bem típicos. Agora, é interessante ressaltar que a gente está falando do estresse, né? Então, não é só o estresse que dá mensagens na pele. É tudo, porque a dermatologia tem que estar relacionada com várias especialidades. Por exemplo, com um cardiologista, endocrinologista, porque a tireoide reflete na pele, a diabetes reflete na pele.
Então, tudo, assim, através de uma reação, de uma mensagem que a pele te dá, você pode tentar diagnosticar uma falha, algum problema interno. Não, isso não só para o estresse. Agora, o estresse é uma coisa mais. Com criança também, você está falando? Também. Gente, muito. Vitiligo. Também com criança? Também. Aparecem as primeiras manchas, né, Lu? Já na época escolar. Na época escolar. Mas um problema de escola desencadeia. Agora, na sua área, Viane, de que maneira o tratamento psicológico pode ajudar na prevenção ou tratamento mesmo dessas doenças? É assim, Rony, toda doença, ela tem um significado simbólico. Toda doença, né? Aí entra na somatização, né? Na psicossomática. Então, as doenças são somatizações de conteúdos emocionais inconscientes, né? Então, emoções como tristeza, raiva, ódio, culpa, melancolia, ressentimento, medo, né? Essas doenças muitas vezes não são reconhecidas e conhecidas pela pessoa, né? E aí vai vir uma via de expressão. Essas doenças vão se manifestar via corpo, né? O corpo, ele se expressa simbolicamente. Então, cada doença tem um significado simbólico. O que a terapia faz? Ela trabalha o símbolo dessa doença, o significado dessa doença. Então, essas emoções que estão reprimidas, que o paciente não entra em contato, a psicoterapia traz isso, tira da sombra e traz à luz. E o paciente começa a lidar melhor com seus medos, com as suas angústias, com a sua ansiedade. E às vezes até, quer dizer, na maioria das vezes, até melhora o quadro. Né? Por exemplo, um quadro dermatológico, de doença dermatológica, como a psoríase e o vitiligo, acaba melhorando as lesões, porque tem um acompanhamento terapêutico. E isso tudo acontece não apenas com a pele, mas em todos os órgãos do corpo. Ou seja, isso tem que estar associado, esse tipo de... Exatamente. Um complementa o outro. Complementa o outro, né? Essa história, por exemplo, de acne em adolescentes, né? Que é uma coisa que aparece também, a gente sabe que é uma carga hormonal monumental aí, mas aparece também quando ficam estressados e nervosos, né? Eu tô falando bobagem. Nessa época do ano, a gente vê muito vestibular. Porque normalmente a acne tem a parte hormonal, como a gente está falando, e excesso de estímulo da glândula sebácea. E o estresse gera isso. Então, um aumento da produção sebácea faz com que haja uma liberação. E assim, lógico, um componente de coisas, mas a gente nota muito nessa fase do vestibular, os adolescentes, já com uma crise exacerbada, de quem já tinha exacerbe, quem não tem aparece. Agora, como é que funciona o processo de somatização dessas histórias que a Viane está falando agora, de problemas emocionais inconscientes? Sim, então, são aquelas emoções que o paciente não entra em contato. Né, ele não tem nem noção de que ele está vivendo? Não, ou às vezes ele tem, mas ele porque às vezes é difícil reconhecer, traz dor, um medo muito forte, uma culpa muito forte, então ele não consegue lidar com aquilo, né? Por isso que é inconsciente. Eu acho que dá um valor maior exacerbado a alguns fatores banais, né? Às vezes exagera, ele sofre por uma coisa que não precisaria tanto. Tá, ou sofre por antecipação. Exatamente, eu até brinco, quando as pessoas vêm com alguma lesão dermatológica, eu até brinco e falo, olha, você está triste, mas você pensa, você está tendo essa lesão, mas você podia estar tendo um infarto, você está tendo uma somatização na pele, você poderia estar tendo em outro órgão. Então, alguns têm úlcera, outros têm um infarto, então cada um vai reagir de uma forma. Agora, não é todo mundo que vai ter um estresse, vai desencadear um problema de pele, não é assim. Briguei com meu marido, briguei com meu filho e vou apresentar uma doença na pele, vai aparecer o vitiligo, não é assim. Alguma coisa vai aparecer, mas não necessariamente um problema dermatológico. Exatamente. Existe uma maneira de se prevenir esse tipo de problema de pele gerado por estresse, por nervosismo? Agora as duas vão falar. Fala. Na verdade, assim, o que eu noto no consultório, assim, o limite é muito tênue entre só a dermatologia e essa parte de somatização, praticamente todos os pacientes, né? Então, o que eu sempre oriento, além de se tiver a patologia, eu vou tratar. Eu sempre sugiro uma parte de lazer, um trabalho manual, que eu acredito muito na parte manual, de trabalhos manuais. E a associação da psicologia junto, na associação terapia psicológica, né? Porque eu acho que ajuda e favorece e assim agiliza o tratamento e resposta. Não há cisma entre mente e corpo.
É tudo interligado, um influencia o outro. Né? Constantemente, o emocional influencia a parte dos órgãos, do corpo, e o corpo a parte da mente, das emoções. Olha, fizemos a pauta direitinho, estourei só um pouquinho, o moço não está nervoso, que para mim é uma situação, olha, de extremo conforto, jamais aconteceu isso aqui. Não é? Viviane Marzola é psicoterapeuta, ela atua em consultório particular com atendimentos de adultos. Trabalha com valores humanos na educação, ou seja, professores, é bom entendedor, né? Meia palavra está bastando. E a minha querida amiga, doutora Luciane Scatoni, professora de dermatologia, atende em clínica dermatológica na rua Joaquim Floriano, 243, conjunto 55, 243, da Joaquim Floriano, conjunto 55, no Itaim Bibi. E agradeço muito a vocês duas, que são muito bonitinhas. Olha, tá vendo? Não é só você que tem amiga bonita não, meu irmão. Aqui, ó. Alô, bonitas e competentes. Obrigada, Rony. Obrigada. Foi muito legal, adorei. Obrigada, Rony. Beijo, amor. Beijo em casa. Obrigada, Beijo em casa também. obrigada. Obrigado. Obrigado.